E o que dizer desse grupo que está além de tudo isso que a história enxerga? Por exemplo, sempre tem a sociedade secreta, como se fosse um grupo por trás do mercado que não depende do dinheiro, mas sim o dinheiro depende deles. Veja, eu acho que tem uma questão aí importante que muitas vezes algumas linhas de teorias da conspiração podem acabar pautando, que é uma percepção certa, mas com uma explicação que está equivocada. Porque de fato esses grupos existem, mas eles não são secretos. Esses grupos existem. Eles são as grandes famílias burguesas, os grandes banqueiros, os grandes industriais, as famílias que estão no poder em vários estados há muito tempo. Você concorda que eles poderiam fazer o real valer muito ou nada hoje? O Bitcoin valer muito ou nada hoje? Esse grupinho, eles podem investir muito e tirar tudo num dia. E é muito poder na mão de alguns poucos, que eles não parecem não estar... Parece que eles não estão à mercê das mesmas situações que nós. Não estão, mas eu acho que a dinâmica de controle que eles têm não é tão unilateral. Eu acho que parece a teoria da conspiração exagera um pouco. Isso, exato, porque aí fica parecendo que é um grande grupo secreto que se reúne numa mesa, em alguma reunião... Mas será que a diferença não é só que eles também brigam entre eles? Também. Só isso, de repente. Não, é isso, mas essa diferença deles poucos brigarem entre eles faz toda a diferença. Até o povo se unir, que aí eles se juntam para brigar com o povo todo. Exatamente. Tanto que a gente estava falando da crise, né? A crise que a gente está vivendo hoje é porque a gente estava vivendo uma hegemonia, então um domínio total do ponto de vista econômico, cultural, midiático dos Estados Unidos, Sim. do bloco americano. Desde a queda da União Soviética até agora. Desculpa te interromper, mas vai agregar. Estados Unidos agora, você volta um pouquinho, era a Libra, era a Inglaterra. O que tinha em comum aí? Rothschilds. Não, então, é que não é... as famílias... Eles são os acionistas, eram lá e são agora ainda. Sim, algumas famílias... É estranho? Algumas famílias permanecem, mas não por conta das famílias. Não são as famílias o centro do processo. Elas dominam porque elas detêm o capital. E o capital não depende dessa geração de produtos que eles têm na mão? Eles não dão valor pro papel com que eles podem produzir, tá na mão deles. Isso que eu estava citando agora, ensinando pra gente. Esse poder foi perdido e foi pra mão deles. Não é justamente esse poder de gerar produtos, serviços, a estrutura indo pra mão deles, que é o que dá o valor do capital? Na verdade, o que dá o valor ao capital é o trabalho. Que tá é na o mão trabalho deles, do trabalhador. Sim. E aí que eles controlam a partir de vários mecanismos. Sistema. É isso. Porque isso do mercado financeiro, das fábricas, das indústrias, dos campos, de tudo isso. Mas você concorda que eles já estavam lá É porque, na verdade, outras famílias assumiram o poder em outras épocas também. Então, eu acho que, de fato, existem famílias e grupos que estão há muito tempo, que estão além do momento, que estão há muito tempo, mas é importante que a gente não personalize esse problema. Sim. Que a gente não... Até porque gera injustiças e revoltas, às vezes, né? Que nem foi em outras épocas de perseguição. Falar, esse povo ali, ou é um muçulmano, ou é não sei o que, o judeu, ou não sei o que tá no poder. Você vai criando, na verdade... Cria ódio, né? Na verdade, cria um bode expiatório, você cria uma responsabilização individual para um problema que é sistêmico. Então, tudo bem, os Rothschild é uma família que a gente conhece, né, historicamente, que está ligada a bancos, está ligada ao sionismo, está ligada a várias estruturas do capital. Mas eles não são a única família, eles não são o único grupo envolvido nisso. Existem outras famílias de banqueiros que estão envolvidos em atividades com a exploração de escravizados, por exemplo, no Brasil, que estão aí há muito tempo, mas que fazem parte de um segundo escalão desse domínio mundial. Sim. Então, eu acho que quando a gente pensa em famílias, quando a gente pensa em grupos muito particulares, a gente acaba perdendo o conteúdo de classe de vista, porque tanto faz a família. No final das contas, tanto faz quem que é, qual é o nome do grupo que está assumindo aquele poder. Porque senão se cria uma ideia de que a partir do momento que você tira aquele grupo, tira aquela família, o problema está resolvido. Mas quando a esquerda fala do sionismo, por exemplo, que eu acho que tá certo em termos mercadológicos e acaba gerando um perigo que os judeus temem por conta de questões históricas. Até o Brenner tá aqui por isso. Até para deixar mais leve aqui pra gente, né? Falar disso. Em relação a essas questões sionistas, que é um pouco delicado, né? Até ele mesmo toma processo. Imagina. Sendo judeu, toma processo, imagina a gente tomar cuidado. Mas eu falo para defender o verdadeiro judeu. Que não tem nada a ver com Rothschild, com Soros, que ficam se dizendo judeus, com essa onda sionista. A questão é essa. Eles são judeus, mas a questão é que eles são da burguesia judaica. Essa é a questão, mas entendeu? O verdadeiro judeu deveria ser a Torá viva. Segundo eles mesmos. Esses caras não são a Torá viva. Eles fazem coisas absurdas. Mas a questão é essa. Sim. Mas acho que na filosofia deles mesmos. Tá entendendo o que eu quero dizer? A questão acho que independe de quem está praticando, né? Porque você tem, por exemplo, famílias que eram ligadas à Igreja Católica, que eram muito tradicionais, que estavam ali diretamente ligadas ao comércio, ligadas ali às grandes navegações, e que têm poder.
Mas o poder delas não vem da palavra, o poder delas não vem do nome da família, vem do lugar que elas ocupam na sociedade. Então o problema central é um problema de classe. Mas assim, quem que estaria acima dessa organização tão poderosa que inclui Soros, Rothschilds, JP Morgan? O sionismo é incomparável. Eles têm o poder da Reserva Federal Americana, que imprime o dólar, consequentemente todo o resto. É muito difícil, eu não consigo, eu tento entender onde que se poderia comparar, tanto na esquerda quanto na direita, algo que você pudesse comparar com isso. Tem gente na direita e na esquerda que vê isso, o próprio Enéas, como eu falei. Assim, hoje em dia a direita tá muito estranha, eu não consigo entender, os caras chamam invasão. Eu nunca vi a direita nacionalista, patriota, querer que um gringo venha invadir aqui. Fico chateado, tenho amigos de direita. E eu fico chateado, né? Como na esquerda também, eu digo assim, nós somos brasileiros, eu acredito que a gente tem um lugar privilegiado na Terra, a gente está na arca da Terra, assim, a gente tem a maior fauna do mundo, a maior flora do mundo, a maior reserva de água doce do mundo, a gente, até oxigênio ninguém produz mais que nós, se fosse pra falar. A gente alimenta o mundo de proteína animal, proteína vegetal, essa riqueza toda essa força militar que os caras têm, tungstênio nosso, urânio nosso, titânio nosso, nióbio nosso, cara, a gente tem tudo. Sim. Só o ano inteiro, todos os tipos de energia, só o Brasil faz tudo. Você pode escolher o ano inteiro, só o ano inteiro, maré, nuclear, eólica, hidráulica. Cara, isso aqui é uma potência incomparável, sabe? Só que a gente fica brigando, porque é lenha jogada de fora, faísca jogada de fora. A gente tá discutindo ali enquanto a gente tá servindo os mesmos. Mas não é só de fora, não. O que não é só de fora. O que seria mais importante que estarmos no mesmo time que esse país tão rico? Assim, o que nos separa, afinal? O capital. Então não, o domínio isso não é um golpe do capital. de fora? Não, que é de fora esse domínio do capital? Não. O que poder tem o real sem o dólar? Não é o capital só de fora, porque existe uma burguesia brasileira. Também existe uma classe dominante brasileira, composta por famílias que dominam, mas que você concorda podem que não eles são ser, pau mandado dos caras? mas que não podem não ter a mesma posição e a mesma postura que eles de fora nos mesmos sentidos. Não poder, né? Mas eles têm uma relação que é uma relação conjunta. É uma relação conjunta. Então, esse lugar que você falou, você falou das riquezas minerais, das terras raras brasileiras, por exemplo, né? A gente está vendo aí agora que o governo brasileiro está fechando um acordo com o governo Trump para poder explorar as terras raras que contêm os minérios essenciais para a indústria. Minas, em né, vários Minas, lugares. Essa indústria que é central no desenvolvimento de baterias de lítio, de armamentos militares, de tecnologia de última geração. Coisa, só que qual que é a questão, né? A gente vai fazer o que com essa concessão das terras raras? A gente vai vender as terras raras para que, por exemplo, os Estados Unidos instalem uma indústria aqui de refino, né? De produção, né? Dos minérios, né? Da transformação deles em materiais de fato, ou a gente vai extrair esses minérios e vender para lá, para eles refinarem lá e depois a gente comprar aqui. É essa relação que é estabelecida. Sim. Só que aí que está a questão. Tem gente que ganha com essa relação de só vender o minério para fora? Tem. E muito. A galera ganha muito dinheiro com isso. Então, a diferença que faz essa separação, né, de nós brasileiros é de quem controla o capital, de quem controla os meios de produção. Que é o que você falou. Hoje a gente tem um setor de uma direita que é completamente entreguista. Né? E assim, não é uma questão de opinião, é uma questão da gente ver o que foi feito no último ano nas relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos. Sim. Então, que os caras saíram com bandeira dos Estados Unidos na rua, imagina pedindo o Enéas, invasão. Tá assim, Deus o tenha, mas, meu Deus, não é direita, não faz sentido. E aí a questão é justamente essa, porque esses grupos, eles não estão preocupados com o Brasil. Eles não estão preocupados com a soberania brasileira. Eles estão preocupados em perpetuar um determinado projeto de poder. Mas a esquerda liberal também não está preocupada com a soberania brasileira. A esquerda que está instalando, por exemplo, data centers no Ceará para o TikTok, sem troca de tecnologia, não está preocupada com a nossa soberania também. Quem está fazendo um acordo de concessão de terras raras com o governo Trump não é o Bolsonaro, é o governo Lula. Exatamente. Quem está realizando o processo de plano safra com mais de 500 bilhões de reais para o agronegócio, que é o que você falou, maior produtor de carne, de soja, maior produtor de várias áreas, de café, de laranja. Só que esses produtos ficam no Brasil? Pô, como que você pode ter o maior produtor de café do mundo em que o saco de café com meio quilo custa R$40? Como que isso é possível? Por quê? Porque a lógica dessa produção, e aí que está o segredo, a lógica dessa produção, de quem detém o controle dos campos, da tecnologia, de todo o investimento, não é voltada para o bem-estar da população, não é voltada para a soberania alimentar, não é voltada para garantir que o brasileiro tenha um café de qualidade na sua mesa. O que acontece com esse café? O
que acontece com essa soja? O que acontece tudo com pra esse gringo. boi? Ele vai ser todo exportado. Por isso que eu concordo 90% com você. Falta os 10% de que você superestima o poder dos empresários brasileiros. Pra mim é tudo fantoche de uma estrutura internacional. É que eu acho que não E a prova é que o negócio vai pra lá. Não, então, é que eu acho que não é uma questão deles serem controlados, mas é uma relação histórica que foi estabelecida quando o Brasil era uma colônia. E depois que ele se tornou independente, né? E a gente chama isso de uma relação de dependência. De novo, Rothschild que financiou. Sempre tem Rothschild que no não é- meio. não Emprestando é dinheiro só- para não, libertar não, Brasil de Portugal. A gente ficou devendo para eles lá até hoje. É que eu acho que a questão central é pensar que personalizar a questão, pessoalizar a questão Mas será que é uma limitação abstrair não é perigoso? para a estrutura histórica. Não impede de resolver também, não abstrair é o demais? É o contrário, porque quando você aponta que o problema ou a responsabilidade é de um... Eu não estou dizendo Sim. que essas famílias não existam. Eu concordo. A família Moreira Salles, por exemplo, que é dona do Itaú, é uma família que tem relação direta com a escravidão brasileira. A família Dória é uma família que tem marcas de propriedade das capitanias hereditárias. Negócio de muito tempo. Sim. Mas quando a gente aponta que o problema é uma família determinada ou um grupo determinado, sem que a gente coloque qual que é o nome desse grupo enquanto classe, a gente vai localizar um problema pontual e vai vir outra família no lugar. Então é o contrário. Tá ligado? Sim, total. Mas sabe o que eu tenho? A gente tentar junto chegar, que você tem boa intenção, isso é legal de ver, a gente tentar chegar numa solução, né? Tipo assim, você estuda e eu que nem o Breno, a gente conversa, a gente vê que vocês têm uma lógica em querer chegar num ponto comum, você não tem aquela hipocrisia de você parecer burro pra defender uma bolha, que às vezes acontece com alguns. Então, cara, você tem uma inteligência, vai falar isso, vai se permitir falar isso. E queimar sua história pra defender uma bolha que nem tá nem aí pra você no fim das contas, né? Tipo, então, pra gente resolver isso, assim, como é que... Por mais que você tenha razão no que você falou, a direita, às vezes, quer camuflar isso com essa história de livre mercado, que é um negócio, uma palhaçada. Você vê o livre mercado, a hora que não agrada os Estados Unidos é sanção, é golpe, é invasão. Isso, não tem livre, nunca... Não sei como eles fingem que tem o livre mercado, isso me deixa maluco, pra começar.